Brasil, Alemanha e Bélgica. Quem diria? Sim, existe acordo previdenciário do Brasil com esses países. Você sabia? Você sabia que se você sair do Brasil, você pode levar sim o seu tempo de contribuição, mas você pode continuar contribuindo para o Brasil de forma facultativa e se aposentar tanto quanto o Brasil na Alemanha quanto no Brasil na Bélgica. Sim, você pode ter aposentadoria de dois países, não há nenhum problema. Mas será que essa é a melhor situação para você? Sim, você precisa fazer um planejamento previdenciário. Hoje nós vamos entrevistar a advogada Ana Beatriz Hayasaki, especialista em direito previdenciário internacional. O contato dela, como vocês já sabem, tá aqui na descrição do vídeo. Mas se você tá na Alemanha e na Bélgica, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem com a gente assistir esse episódio. Hoje nós estamos aqui com a Ana Beatriz novamente, sim, porque ela é a minha parceira aqui de apresentação do programa, do Conversa de Imigrante. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vinda, Aninha, mais uma semana aqui comigo. Muito obrigada! Como nós prometemos, nós vamos falar de quem mesmo hoje, que é tanto país já na minha cabeça que eu não tô nem lembrando mais. Hoje nós vamos falar de Bélgica e Alemanha. Bélgica e Alemanha são países, assim, muito diferentes na minha cabeça do Brasil. Né? Sim. Tem uma língua totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, mas o que a gente quer saber hoje é: e o sistema previdenciário? Também é totalmente diferente e é isso que a Aninha vai contar pra gente, é isso que a gente vai descobrir hoje. Ana, me conta, eles também têm esse negócio de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço? Me conta. Em ambos os países, você tem que primeiro atingir a idade e também um mínimo de tempo de contribuição. Mas aí é uma aposentadoria única, né? Em relação ao Brasil, que tem aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, regras de transição, aí é bem diferente. Então é mais simples lá, né? Ou você se aposenta por um ou por outro, então vamos começar um de cada vez. Primeiro me conta. Gente, se vocês estão chegando aqui agora, caíram de paraquedas, não fazem a menor ideia do que é que a gente está falando, nós estamos aqui no Conversa de Imigrante, já estamos aqui em alguns episódios, né? Já se passaram lá no primeiro episódio, quer dizer, no segundo episódio, a Aninha explicou pra gente como funciona o sistema previdenciário do Brasil. E hoje, quer dizer, nos últimos episódios que vieram, né, todos, a gente vem falando cada semana de um ou dois países separados. Então, se você não entende direito qual é a diferença entre INSS e FGTS, vai lá no segundo episódio e dá uma olhada, que lá a gente explica tudo sobre o sistema previdenciário nacional. Hoje a gente vai descrever, hoje a gente vai entrar na questão Alemanha e Bélgica. Então, Aninha, me conta, como funciona o sistema previdenciário belga? Ou você prefere começar pela Alemanha? Você que sabe. O sistema deles é um pouco mais simples do que o nosso, mas não deixa de ser complexo, porque todo sistema previdenciário é complexo. A gente sempre tem que lembrar isso, não é fácil. Na Alemanha, por exemplo, hoje você precisa ter no mínimo 5 anos de tempo de contribuição para conseguir pedir a sua aposentadoria. E claro que você também tem que respeitar a idade, que hoje é 65 anos,9, mas até 2029 será 67 anos. Eles terão esse escalonamento de idade igual está acontecendo aqui no Brasil, porque eles estão passando por uma reforma. Certo. Mas essa é a única forma de se aposentar? Aí nós temos outras formas de aposentadoria, que seria a aposentadoria por invalidez, que eu acho que ninguém quer aposentar por invalidez. Também temos a pensão por morte. Mais ou menos são esses os principais benefícios que nós temos na Alemanha hoje. Certo. E na Bélgica, como funciona? Na Bélgica, é um pouco parecido com o da Alemanha. Também você tem que atingir uma idade mínima, que hoje é 65 anos, e minimamente 45 anos de tempo de contribuição. Mas aí que... 45 anos? Pois é. Misericórdia, a pessoa tem que começar a trabalhar com 10. Mas o importante é lembrar que tem alguns períodos que são somados como tempo de contribuição na Bélgica que não foram necessariamente trabalhados. Então, a gente também tem esse pulo aí, muito importante. Então, não é, ai meu Deus, eu preciso contribuir ininterruptamente por 45 anos, senão eu nunca me aposento na Bélgica. Não. Então, você precisa ver quais são esses períodos que serão computados como tempo de contribuição e também vai contar para o valor da sua aposentadoria. E aí, sim, você vai conseguir se aposentar na Bélgica. Caramba! Cada um com sua complexidade, realmente, viu? Nada é fácil nessa vida.
Essa vida de adulto é complexa. Me diz uma coisa, a gente já conheceu, né? Como eu disse, lá no episódio 2, a gente já conheceu quais são os benefícios disponibilizados pelo sistema previdenciário do Brasil. Então, a gente sabe que tem o auxílio reclusão, a gente sabe que tem o auxílio maternidade, salário maternidade, a gente tem os auxílios referentes à incapacitação, né, para o trabalho de diversos níveis, diversos tipos, e lá também existem todos esses benefícios para quem? Para o brasileiro que está vivendo na Alemanha, que está lá trabalhando direitinho, contribuindo mensalmente. Como é que funciona? Ele tem acesso, mesmo sendo imigrante, a todos esses benefícios? O sistema é igual? Como é? Se você hoje trabalha na Alemanha ou na Bélgica e contribui, porque se você trabalha, então você é um segurado em tese obrigatório, né? Tanto na Alemanha quanto na Bélgica. Então, se você trabalha e contribui, sim, você vai ter direito, por exemplo, ao salário maternidade, que existe nos 2 países. E são salários maternidades de tempo muito bons e grandes. Então, isso é uma vantagem bem legal. Certo. E lá também existe, né, guardadas as restrições, né, que eu imagino as especificidades, que aí tem que contratar sua consultoria para poder você fazer a análise específica de cada caso, mas lá também existe, né, no geral, esses outros benefícios também, né, no caso de incapacitação para o trabalho, todos essas outras seguridades que existem, também existem lá, assim como existem no Brasil. É porque na minha cabeça, veja só, às vezes eu comparo o Brasil aos Estados Unidos, e pra mim os Estados Unidos é muito louco, porque meio que eles não dão segurança nenhuma pra pessoa, sabe? Tipo, saúde, por exemplo, que a gente é muito acostumado a ter o SUS, a gente fala muito mal do SUS no Brasil, mas o SUS é incrível. Aqui em Portugal também existe um sistema público de saúde, o particular, claro, que te dá uma assistência melhor, mais rápida, mas você não vai passar perrengue, tipo, você não vai deixar de ser atendido e você não vai precisar decretar falência porque você não pode pagar por um exame ou por uma consulta médica, você vai ser atendido. Sim, o sistema público de saúde aqui em Portugal está em crise também, mas porque muito da crise do sistema público aqui de Portugal é de imigrantes, pessoas que vêm de outros países, descem aqui no aeroporto de Portugal e vão direto para o hospital. Por quê? Porque eles não têm, no país de onde eles vêm, uma condição, né? O país não oferece esse serviço público, é gratuito, a pessoa não consegue pagar, tá falida já, e vem para Portugal se tratar aqui. Não vai para o SUS, porque o SUS a gente já tem 200 milhões de pessoas para tratar. As pessoas não vão para o SUS, né? Não vão para o Brasil. Apesar de que tem gente que vai para o Brasil, porque o Brasil também tem serviço de saúde de ponta. Isso tudo a gente descobre depois que a gente está vivendo fora, tá? Enquanto a gente está vivendo no Brasil, a gente só sabe falar mal. Mas depois que a gente está vivendo fora e está passando perrengue, aí a gente consegue entender muita coisa que a gente não entende quando a gente é morador, porque morador só sabe reclamar, não tem jeito. Mas, aí, quando eu comparo com os Estados Unidos, que não tem diversas situações, assim, de proteção para a população, às vezes eu fico na cabeça assim, talvez não tenha também, mas o que eu vejo é que os países europeus que têm impostos muito, muito altos, né, aqui é fácil você chegar no imposto de 48%, 52% no mês, é fácil. Então, muitas pessoas quando querem imigrar para a Europa, elas às vezes me procuram, né, me procuram lá, a contadora do imigrante, querendo arranjar uma forma de pagar menos imposto na Europa. Gente, não tem como você pagar menos imposto na Europa. Porque aqui você tem todo um sistema que foi criado para dar suporte à população. Então, a gente vê países europeus que têm essa questão do auxílio maternidade por 2 anos para a mulher. A gente vê todo um suporte e o imposto para cobrir tudo isso é muito caro. Então, se você quer vir para a Europa e não pagar imposto, esqueça. Primeira coisa que eu digo. Segunda coisa, você vai conseguir benefícios muito bons, mas somente se você estiver regular no país e contribuindo com a segurança social, né, Ana? Exatamente. É muito importante sempre lembrar que quando você migra para um país, você também tem que pensar na sua velhice e mesmo que ele não tenha um acordo previdenciário com o Brasil, como é o caso dos países que a gente está falando aqui todas essas semanas, é importante porque você não pode ficar desamparada. Então, chega casos aqui para mim, assim, mas eu estou há 15 anos na Alemanha e não tenho 4 anos de contribuição. E aí? Como que fica? É muito triste você trabalhar todo esse tempo e não ter esse tempo reconhecido na sua velhice. Então, você tem que prestar muita atenção nisso, porque, por exemplo, na Alemanha, o mínimo para se aposentar são 5 anos contribuídos. Então, se você não tem,
o que a gente vai fazer? Alguns países, eles permitem o saque de todo esse valor que você já contribuiu e alguns não. Então, você precisa ficar de olho nisso. E aí, eventualmente, se você voltar para o Brasil ou quiser se aposentar na Alemanha, você consegue usar esse tempo, tanto do Brasil quanto na Alemanha. E aí, a gente vai fazendo toda uma análise, né, para não ficar o seu benefício prejudicado financeiramente lá na frente. Então, Ana, é exatamente isso que acontece, né? Eu vejo muito aqui, né, nas consultorias da Contadora do Imigrante, eu também entrevistei outras advogadas aqui, inclusive, semana que vem, vai sair a entrevista que eu fiz com a Arine, que é uma advogada tributarista, mestre aqui em Portugal, e ela fala exatamente sobre isso. A gente só procura ver a nossa questão fiscal quando a gente recebe a notificação das finanças ou da Receita Federal, ou para você onde estiver, quando você receber a notificação aí da Receita Federal do país onde você está. E quando é que a gente vai se preocupar com a nossa previdência? Na hora de aposentar, e aí já é tarde, já não dá para fazer um planejamento, já não dá para poder organizar o tempo de que você precisa contribuir, quanto você precisa contribuir, não dá, porque se você tem 30 anos e está querendo fazer um planejamento, você consegue dizer, olha, você precisa contribuir com tanto por tantos anos para ter tal retorno. Mas se a pessoa já te procura com 60 anos, como é que vai fazer? Se ela não teve um planejamento, se ela, de repente, ficou muitos anos trabalhando ilegalmente em outro país e também não ficou contribuindo de forma avulsa para o Brasil, né, o que daria para ela pelo menos uma segurança no Brasil, não fez investimentos, não pensou nessa parte, só estava pensando em sobreviver. Não tem problema nenhum você em pensar só em sobreviver, tá? Mas é porque você tem que pensar em sobreviver a longo prazo. Não adianta você pensar na sua sobrevivência hoje, se depois, quando você não conseguir mais trabalhar, você não vai ter condição nem de trabalhar para você e nem vai ter nenhum suporte. Então, gente, é muito, muito importante. Por que a Ana Beatriz está aqui comigo todas essas semanas? Porque eu acho de extrema importância essas duas organizações da sua vida, tanto a fiscal, para que você não pague impostos a mais, para que depois você não seja multado por uma coisa que às vezes você não fez por querer, você fez por desconhecimento. A mesma questão é a questão previdenciária, e eu acho que a questão previdenciária talvez seja até mais importante. Porque se você tem um rendimento mais baixo, talvez a questão tributária não seja uma preocupação para você, pois você pode estar na faixa de isenção durante todo o tempo, não tem enviado valores para o Brasil, ok. Mas e depois quando você não puder mais trabalhar? Isso realmente me preocupa. Me preocupa o número de pessoas que eu vejo que não tem nenhuma preocupação com isso, sabe? Me preocupa que não tem preocupação com isso. Porque não faz a menor ideia de como é que vai ser. É tipo, deixa a vida me levar. Sim, mas deixa a vida me levar, hoje em dia você não vive mais até os 50, 60 anos. Hoje em dia você vive até os 80, 90. Como é que vai ser esse fim de vida que você vai ter? Vai ser confortável? Vai ser com o mínimo necessário? Vai ser sem nem ter o mínimo? Vai ser sem ter o mínimo ainda por cima em outro país, sabe? É muito importante pensar sobre isso. Se vocês estão ouvindo isso hoje, se vocês não têm condição hoje de procurar um advogado previdenciário para poder te ajudar nesse processo, pelo menos procure se informar, procure pensar sobre o assunto, pensar como é que você vai juntar dinheiro para esse momento, quando você não vai mais poder estar trabalhando, né? Não vai ter mais essa força de trabalho, né? Exatamente. Muito importante. Então, Ana, me conte. Brasil e Alemanha. Vamos entrar agora nos acordos, né? Eu tô aqui enrolando e as pessoas querem saber, o povo quer saber. Bora para os acordos Brasil e Alemanha. O que é que eu posso levar do Brasil para a Alemanha? Trabalhei aqui no Brasil 10 anos e fui trabalhar na Alemanha como TI, por exemplo, que é a maioria dos clientes que eu atendo lá na Contadora do Imigrante. Tecnologia da informação, desenvolvedores de sistema. Estão indo para a Alemanha, vão trabalhar lá, mas já trabalharam por 10 anos no Brasil. E aí, como é que fica? Tudo vai depender do quanto você pode investir ou não. Eu já falei isso em outros episódios e eu vou continuar repetindo. Caso você tenha dinheiro que você vai conseguir continuar contribuindo para o Brasil, para se aposentar tanto no Brasil quanto na Alemanha, cada um nas suas regras, contribuindo exclusivamente separadamente, ao meu ver, vai ser a melhor opção que você tem. Vou falar mais uma vez. Lembrando que quando você vai usar do acordo internacional, você vai usar o tempo de contribuição. Você não leva junto com você o valor que você contribuiu no país. Então, o valor que foi contribuído na Alemanha, ele vai continuar na Alemanha. O valor que foi contribuído no Brasil, ele vai continuar no Brasil. E aí, se esse tempo que você contribuiu, por exemplo, no Brasil, for muito maior que você contribuiu na Alemanha, consequentemente, a sua aposentadoria vai ser muito baixa. E lembrando que não existe um mínimo para ser pago
em relação à Alemanha. Então, você pode sim receber pouco ou receber um tanto ok para sobreviver na Alemanha. Ai, lá vem você com esse negócio de não garantir o mínimo para as pessoas. Quem foi que fez esse acordo? Pai, me dá aí o nome que eu quero falar com essa pessoa agora. Pois é. Mas... eu vou contar, nem então. posso, né? Tem vários acordos que o Brasil faz parte, que inclusive o Brasil também não garante o mínimo. E eu nem posso falar com essas pessoas, porque pelo que você me disse, tem acordos que foram assinados em 1700 e não sei quando, né? Gente, eu não posso nem reclamar com quem fez, gente. Que absurdo isso. Realmente, tem acordos bem antigos. Por exemplo, o da Itália, ele é bem antigo. Absurdo isso. Tá, então eu quero aposentar na Alemanha. Eu sei que na Alemanha eu preciso ter... Quantos anos de contribuição na Alemanha? Mínimo 5. 5 anos de contribuição e quantos anos de idade? Até 2029 vai ser 67. Então eu tenho que ter no mínimo 5 anos de contribuição, o que eu sei que deve me dar uma merreca, 100 euros por mês, só para poder comprar água. Quase 70 anos de idade. Beleza. Aí eu sei que eu já tenho 10 anos no Brasil. Vou levar esse tempo do Brasil para a Alemanha, porque eu já sei que eu não pretendo voltar ao Brasil, eu não pretendo mais viver no Brasil. Vou levar para a Alemanha. E no momento em que eu levo o meu tempo do Brasil para a Alemanha, é como se eu encerrasse a minha conta no INSS. Eu não posso mais questionar nada, eu não posso mais pedir nada, eu não posso mais fazer nada. Eu perdi. É isso? Ou eu posso, por exemplo, levar o meu tempo de contribuição para a Alemanha. Digamos, eu tenho 15 anos, levo o meu tempo de contribuição para a Alemanha, deixo 5 anos e aí eu continuo contribuindo com o Brasil. Olha só que loucura na minha cabeça, mas é porque eu sei que os nossos ouvintes são muito loucos também, eles vão me mandar essa pergunta. Eu tenho 15 anos no Brasil, eu levo 10 para a Alemanha e deixo 5 no Brasil e continuo contribuindo com o Brasil e aí eu me aposento na Alemanha. Eu posso continuar contribuindo para o Brasil e depois, quando eu completar o meu tempo no Brasil, pedir aposentadoria lá? Aí a gente vai ter que analisar caso a caso, porque essa realmente é a pergunta do milhão, que é muito importante também de ser feita, né? Então, assim, em tese, sim. Por quê? Porque no Brasil, mesmo você estando aposentado, você pode continuar trabalhando. E se você continuar trabalhando como assalariado, com carteira assinada, necessariamente vai ter o desconto na sua folha de pagamento da Previdência. Então, assim, em tese, sim, você pode continuar contribuindo e aposentar no Brasil. Na realidade, é um pouco confuso, porque quando você usa o acordo internacional, em tese você também tem uma aposentadoria compartilhada. Isso aí é novidade pra mim, né? Eu quero saber se a essa altura do campeonato, né? Tipo, a gente já tá aqui se falando há várias semanas, você ainda vai ficar trazendo novidades pra me deixar nervosa aqui. Eu quero saber se você acha isso certo. Vou. E o que é isso? Isso. Esse compartilhamento, como é que se dá essa situação? O compartilhamento é assim, como você contribuiu metade de um país, metade eu vou falar metade, mas não necessariamente é. Então, uma parte num país e outra parte no outro, e juntou os dois, cada um vai fazer a totalização do tempo, ver o que você tem direito e vai pagar. Então, vai ser uma aposentadoria paga por 2 países. Então, não dá pra fazer isso, né? Não dá pra eu puxar, pra eu pedir a aposentadoria em um país usando o acordo e não pedir no outro. Então, se eu quiser usar o acordo, eu obrigatoriamente preciso solicitar a minha aposentadoria nos 2 países, digamos assim. Isso. É que tem alguns acordos, como eu já dei o spoiler do acordo Brasil-Estados Unidos, que mesmo você aposentando no Brasil, você ainda consegue pegar esse tempo que você utilizou no Brasil e levar para os Estados Unidos. Então, aí você vai ter 2 aposentadorias. Também, já que a gente vai falar no próximo episódio da Suíça, você também consegue fazer isso na Suíça. Menina, olha, sinceramente, viu, eu já desisti de entender esses acordos. Eu vou tentar entender somente do país onde eu estou. E realmente, a gente vê cada vez mais a importância de ter um profissional qualificado para ajudar a gente nessa situação. Porque, caramba, viu? Muito, muito louco isso. Mas, ok. Então, Brasil e Alemanha é assim, não tenho garantias de que vou ter o mínimo. Tenho garantia de que se eu pedir
Se eu usar o acordo em um país, eu obrigatoriamente meio que me aposento nos 2 países, porque essa aposentadoria é compartilhada, é paga de forma compartilhada pelos países. Não vai ser só a Alemanha que vai pagar você, porque não seria nem justo, né? Tá onerando a Alemanha por um tempo de contribuição que você fez ao Brasil. Então, a Alemanha vai estar em conjunto com o Brasil pagando um valor que não vai ser necessariamente o mínimo, pode ser menos que o mínimo para você. Então, o melhor mesmo é você continuar pagando os 2 países nesse caso, né? Para a Alemanha e para a Bélgica, como funciona? Funciona do mesmo jeito? Isso. Na Bélgica também vai ser uma aposentadoria compartilhada, que a maioria dos acordos são uma aposentadoria compartilhada, correto? Aí você também só leva tempo, você não leva salário, e aí uma aposentadoria paga para os 2 países. Pelos 2 países, no caso, né? Entendi, é confuso, é louco, mas entendi. Agora eu quero saber, eu sei que muitos desses países têm um bom auxílio para essa questão do auxílio maternidade. E eu já te perguntei até um pouquinho sobre isso antes aqui de começar a entrevista. Agora eu quero que você explique para as pessoas, né, que estão saindo do Brasil, pensando em ter filhos na Alemanha e na Bélgica, né? Muita gente, existem muitos brasileiros que saem do Brasil exatamente com essa expectativa de ter filhos no exterior, né? Porque não querem que os filhos nasçam no Brasil, com toda a violência, com toda a situação política, com tudo que tem acontecido. Então, para essas pessoas que querem ir para a Alemanha ou para a Bélgica ter seus bebês, como é que fica essa situação desse auxílio maternidade? Tomem cuidado, porque nem todo acordo internacional prevê salário maternidade. Exatamente. Então, vamos estudar caso a caso, país por país, sem meter os pés pelas mãos, como diziam os antigos. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, porque é uma vida que está sendo gerada e é um momento que você não quer passar, principalmente aperto financeiro, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, na Bélgica, se você for utilizar um acordo, não tem salário maternidade. Na Bélgica, são 3 benefícios só que entram no acordo previdenciário. Então, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. E na Alemanha, a diferença vai ser que vai incluir mais de uma aposentadoria, porque aqui no Brasil você tem a aposentadoria por tempo, né? E lá na Alemanha a aposentadoria deles é a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Alguns acordos garantem o salário maternidade e outros não. Então, aí, se você quer receber um salário maternidade no país que você reside hoje, melhor você garantir pagando a previdência, trabalhando certinho, para não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente. Falar, mas eu queria usar o acordo, mas o acordo não coloca o salário maternidade, então ele não vai te garantir o salário maternidade. Mas para esses 2 países, para a Alemanha e para a Bélgica, então o acordo não garante para nenhum dos 2, certo? Então, gente, foi para a Alemanha, foi para a Bélgica, você precisa contribuir. Ah, mas eu sou casada com uma pessoa que contribui aqui, como tem acontecido muito, né? Muitos vêm aqui falar comigo e são ou o esposo ou a esposa, que é casado e tem filhos, vão para a Alemanha, mas somente um dos 2 trabalha, porque um dos 2 foi trabalhar como TI, por exemplo, que é a maior parte aqui. Então, neste caso, onde, por exemplo, somente o marido ou somente a esposa trabalham, contribuem. Quando é a mulher, a gente já sabe, né? Ela está coberta. Mas e quando é o homem e a esposa não trabalha? De que forma é essa cobertura do auxílio maternidade masculino nesses países? Tem o auxílio paternidade, ele geralmente é um pouco melhor do que no Brasil, mas a Bélgica, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês um dado concreto. A Bélgica tem direito o pai de 10 dias de auxílio paternidade, sendo 3 deles com pagamento total e os outros 7 com 82% do salário que você recebe atualmente. Então, a gente tem que pensar tudo muito certinho. Já na Alemanha, temos a licença parental, sim, normal também. Ela pode ser de 1 a 3 anos. Você tem que ver quanto tempo você vai conseguir ficar parado. No primeiro ano, você vai receber normal. No segundo ano, você já não vai receber mais, né? E o seu emprego estará garantido, apesar de você não receber o seu salário total e tudo certinho. Então, tem que ser tudo muito bem pensado e definido. Será que dá para pagar a guia avulsa nesses países também, assim como se faz no Brasil? Não sei. Aí eu acho que é uma pergunta mais específica, né? Acho que tem que estudar esse caso, porque se você chega em um país
e você tem essa vontade, né, de ter uma família ali naquele país, pretende ter filhos ali, talvez seja bom você investir um pouco do seu tempo contratando uma pessoa especializada ou então estudando sobre o assunto para ver se, de repente, contribuir de forma avulsa como você pode contribuir no Brasil. Não seria interessante no caso de você não poder ou não querer ou não conseguir trabalhar, conseguir emprego nesse país. Então, você foi para a Alemanha ou para a Bélgica e o seu esposo, a sua mulher, está ali contribuindo, né, porque está trabalhando, mas você não está ainda. E você sabe que o acordo previdenciário não garante o auxílio maternidade, é bom você pensar, olha, talvez seja interessante para mim começar a contribuir aqui de forma avulsa, né, por fora. Eu acho que todos os países, nenhum país vai negar isso. Ai, não quero seu dinheiro. Não, você está aqui morando no meu país, não quero receber a sua contribuição social. Eu acho que não existe nenhum país que não vai querer isso. E dessa forma você garante que quando você necessitar, você vai ter aquele valor que você investiu de volta, né, na forma de benefícios, né, como auxílio maternidade. Realmente muito interessante, muito interessante. Os documentos que a gente precisa são os mesmos documentos de sempre? São os mesmos documentos de sempre, sim. Lembrando, não nunca pode jogar a carteira de trabalho fora, eu já sei. Não pode. Não pode. Se você puder guardar todos os seus oleritos, você guarda tudo que é importante. Tudo que é relacionado ao seu trabalho é muito, muito, muito importante. Agora, sobre a contribuição avulsa, vou falar um pouquinho da Alemanha, tá? Que eu acho bem legal. Na Alemanha, quem recebe menos de 450 euros mensais não é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Eu falei obrigado, mas se você quiser, você pode contribuir. E também não é obrigatório a contribuição social dos autônomos. Mas e aí? Se não é obrigatória, você não precisa contribuir, mas e lá na frente? Como que você vai se aposentar? Já pensou nisso? Assim como no Brasil, né? No Brasil, em tese, você sendo autônomo, você é um contribuinte individual. E aí seria obrigatório essa contribuição, né? Mas a gente sabe que não funciona assim. Ana, você me falou, no último episódio que a gente falou sobre o acordo Brasil e Japão, que é obrigatória a contribuição para a Previdência Social, mesmo se a pessoa não tiver nenhum rendimento. Eu quero saber se na Alemanha ou na Bélgica, agora você acabou de me falar da Alemanha, que não tem essa obrigatoriedade, inclusive se você tem um rendimento muito baixo, não é obrigado a contribuir. Eu quero saber se na Bélgica também existe algum tipo de obrigatoriedade na contribuição, mesmo tendo um rendimento muito baixo ou não tendo rendimento nenhum. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque aí vai ficando cada vez mais específico o caso de cada pessoa. Então, aí eu preciso dar uma aprofundada a mais no seu caso para saber se você é autônomo, se você não é, se você seria como se fosse aqui um contribuinte facultativo ou não. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem organizado para não ter esse tipo de problema. Então, por enquanto, essa pergunta depende. Certo. E na Alemanha? Quer dizer, tanto na Alemanha quanto na Bélgica, né? Hoje a gente está falando dos dois. Gente, para você que caiu de paraquedas aqui, hoje estamos falando do acordo previdenciário Brasil e Alemanha. Acordo previdenciário Alemanha, Brasil, Alemanha e Brasil, Bélgica. Que, ao contrário de Brasil, Portugal e Espanha, não tem como você ficar jogando o tempo de contribuição de lá para cá, de cá para lá, né? Não existe isso, né? Formalmente, como é o do Brasil, Espanha e Portugal, não. Mas aí a gente precisa estudar o acordo certinho, porque tem alguns acordos que aceitam sim tempo do terceiro estado, que é assim que eles falam. Então, dependendo de onde você trabalha, você pode sim utilizar um terceiro período de um terceiro estado que não seja do Brasil, nem da Alemanha ou nem da Bélgica, mas isso a gente tem que estudar certinho. Por exemplo, o tratado, que a gente também vai falar mais pra frente, tratado não, o acordo, que a gente vai falar mais pra frente entre Brasil e Itália, não aceita o tempo de um terceiro estado. Olha só quantos detalhes. Curte já aqui, já se inscreveu aqui no podcast. Se você tá ouvindo aqui esse corte do Contadora do Imigrante, vai lá no nosso canal. Lá você ouve o podcast completo, essa entrevista completa com a Ana, para saber tudo sobre o Acordo Previdenciário Brasil, Alemanha, Brasil, Bélgica. Vamos para mais uma pergunta fácil, porque eu só tenho pergunta fácil para Ana, né? Ana, eu sei que na Alemanha existem diferentes tipos de plano,
né? Então, assim como no Brasil, a gente falou lá no episódio 2, volta lá 2 casas, vai assistir o episódio 2, a gente pode contribuir com 5%, com 11%, com 20%, em cima do valor mínimo, em cima do valor máximo. A gente pode contribuir de várias formas, de acordo com o planejamento previdenciário que a gente faz para nossa aposentadoria. Na Alemanha e na Bélgica também existem essas opções, porcentagem para cima, porcentagem para baixo, em cima de um valor mínimo, em cima de um valor máximo. Os valores alteram, ou, por exemplo, quando a gente é assalariado no Brasil é 11% e acabou. Não tem discussão. A gente tem lá os 11% bonitinho descontado no nosso contra-cheque. A gente só tem essas opções de 20%, 5%, 11% quando a gente vai pagar avulso, quando a gente vai pagar complementar, quando a gente vai pagar de outras formas. Mas quando a gente é assalariado, não tem escolha. É 11% e acabou. Você que lute. Eu quero saber se na Alemanha e na Bélgica é a mesma coisa. Na Alemanha, eu sei que hoje, se você é assalariado, você vai ter um desconto de 18,6% do seu salário para a contribuição previdenciária. Mas metade você vai pagar e a outra metade é encargo do empregador. Então, até onde eu sei, é isso, mas... Ai, que susto, viu? Achei que era 18% em cima do salário. 18,6% realmente em cima do salário, mas uma parte quem paga é o empregador e outra parte quem paga é você. Em relação à Bélgica, eu não sei valores exatos, mas como a Cíntia sempre tá aqui para me cutucar de alguma forma, eu vou atrás, podem ficar tranquilos e a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Na verdade, talvez a gente não consiga deixar aqui na descrição do vídeo, mas você pode seguir a Ana, que eu sei que sempre que a gente faz um videozinho aqui especial pro podcast, ela também faz posts maravilhosos, super descritivos, super passo a passo, com um monte de informação lá no Instagram dela, que é qual mesmo, Ana? Meu Instagram é AnaBeatrizHADV. É isso. Os posts são ótimos. Vão lá seguir, faz favor. Se não segue, tá perdendo. Inclusive, a Ana também atende brasileiros que estão no Brasil e que estão precisando regularizar sua situação previdenciária no Brasil mesmo, tá, gente? Ela não é que nem eu, não, que só atende imigrante. Então, a Ana também atende no Brasil todo e no estrangeiro, né, Ana? Até porque você ainda não é imigrante. Inclusive, quero deixar claro que a Ana não é imigrante ainda. Estamos aqui no Papo de Imigrante. Todo mundo que eu entrevisto aqui é imigrante, menos a Ana. Porque ela vai se tornar, não é, Ana? Você me prometeu que vai se tornar imigrante, né, Ana? Para passar os mesmos perrengues que a gente. Exatamente. E aí, falar pra vocês. E aí, já pagou o INSS esse mês? Que absurdo! Isso é tipo de lembrete que se dê pra pessoa, meu Deus do céu. Gente, lá no canal da Contadora do Imigrante, eu tenho um vídeo que é saque FGTS para não residente. Você sabia que quando você faz sua declaração de saída definitiva, você pode sacar o saldo do seu FGTS no Brasil? Pois é como se você estivesse sendo demitido do Brasil, então você pode sacar seu FGTS. Neste vídeo eu também mostro como emitir as guias GPS e como fazer o seu agendamento de pagamento para não ter que ficar se preocupando em todo mês estar tendo que emitir guia, pagar guia, avulsa, blá blá blá. Sugiro que vocês façam uma consultoria simples com a Ana. Ela vai te dizer qual porcentagem você deve pagar, em cima de que valor, e aí qual código que você vai usar para poder emitir sua GPS, analisando toda a sua situação. E aí, com essas informações em mãos, analisada por uma profissional, porque lá no vídeo eu dou bem assim por cima, tá? Aí, com essas informações em mãos, vocês vão poder seguir adiante, pagando o seu GPS todo mês direitinho, sabendo que você está pagando a guia certa, com o código certo, no valor certo, tudo ok. É muito melhor, é muito mais segurança, é um investimento. Eu acho que consultoria é um investimento com profissionais, sabe? Tipo, eu pago sem nenhum estresse, todo mundo sabe. Toda vez que eu tenho qualquer problema. Por quê? Porque eu não sei de tudo. E eu sei o quanto eu consigo ajudar as pessoas na parte tributária. E eu sei o quanto é importante, tá? Eu tô batendo muito nessa tecla hoje. Não é porque eu quero vender minha consultoria, não, tá bom? É porque eu quero que vocês procurem profissionais capacitados para depois que o problema acontecer, vocês não quererem remediar. Porque eu já disse, não trabalhamos com milagres, não é, Ana? Não trabalhamos com milagres. Não, infelizmente. Eu queria muito, mas não consigo. Não conseguimos ainda. Então, Ana, a gente já falou aqui de alguns critérios relacionados à solicitação de aposentadoria. Eu preciso estar com toda a minha documentação do Brasil arrumadinha. Essa documentação do Brasil, eu vou mandar, por exemplo, eu tô morando na Bélgica. Eu vou mandar para o INSS da Bélgica ou eu vou mandar para o INSS do Brasil? Como é que funciona isso? Se hoje você mora na Bélgica e você vai pedir a sua aposentadoria, você vai pedir a sua aposentadoria no Instituto de Previdência da Bélgica. Exatamente. Aí, se você for utilizar o acordo, a Bélgica vai entrar em contato com o Brasil
vê quanto tempo de contribuição você tem, eles vão conversar e assim ele vai totalizar esse período na sua aposentadoria na Bélgica. E uma coisa muito importante, hoje, para se aposentar na Alemanha, é estritamente necessário que você esteja morando legalmente na Alemanha. Senão, você não pode pedir a sua aposentadoria na Alemanha, pois alguns acordos permitem que você, mesmo estando em um terceiro país, peça a aposentadoria, por exemplo, em outro país, tá? Porque você cumpriu todos os requisitos naquele país. A Alemanha não permite isso. Ana, pra variar, bum, já sabe, né? Explodiu minha cabeça de novo, muitas coisas, muitas preocupações na minha cabeça sobre em que país eu vou estar vivendo nos próximos anos, de que forma eu quero planejar minha aposentadoria. Você mesma já me disse que a aposentadoria, previdência privada não garante a aposentadoria pro resto da vida, ela só garante a aposentadoria enquanto o seu investimento tiver saldo. Eu acho importante ressaltar isso, porque muita gente que faz a previdência privada acha que vai ter aquilo ali para sempre. Mas se você só morrer com 110 anos, meu filho, talvez o seu investimento não vá tão longe. É muito importante você pensar sobre isso também. Estou aqui pensando sobre tudo isso e me diga, você tem últimas dicas para me dar se eu estiver indo para a Alemanha, indo para a Bélgica? Já levo minha documentação toda traduzida ou procuro traduzir lá? Eu preciso dessa documentação traduzida? Como é que funciona isso? Vamos lá, você deixa toda a sua documentação certinha, sempre. Eu sempre falo isso, não jogue nada fora, deixe tudo guardado, deixe com alguém de confiança, coloca na nuvem, que hoje tem nuvem, você consegue escanear tudo, colocar tudo na nuvem, você nunca vai perder isso, né? Mas não joga fora, mesmo que tá na nuvem, não joga fora. Então, sim, deixa tudo organizado, tudo certinho. Em relação a estar ou não na língua, no país de origem, caso você for utilizar um acordo, você não precisa, mas caso você não for utilizar um acordo, você tem que ter tudo no país que você vai pedir a sua aposentadoria. Então, tudo na língua dele. Então, se você vai pedir só no Brasil, você vai pedir tudo em português. Se você vai pedir só na Alemanha, você vai pedir tudo em alemão. Sim, senhora. Então tá bom. Eu acho que assim, a gente já vem conversando durante bastante tempo. Os nossos seguidores, os nossos ouvintes vão deixar seus comentários aqui. Você vai ver que eles são ótimos em deixar comentários aqui nos vídeos. Os comentários são muito criativos também. E a gente vai ver situações muito, muito loucas. A gente ainda tem mais alguns encontros aqui. A gente ainda vai falar sobre a Suíça, né? A gente vai falar sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre o acordo Mercosul, né? Todos aqueles países ali ao nosso redor, ao redor do Brasil. E a gente se vê nos próximos episódios. Semana que vem tem mais. Aninha, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Até semana que vem. Obrigada, Cíntia. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau.